Colegas, hoje eu vou comentar a primeira legislação penal que nós tivemos quando o Brasil se tornou independente. Em 1830 foi publicado o Código Criminal do Império, que foi, portanto, a nossa primeira legislação penal após a independência. Sabem vocês que antes vigoravam no país as ordenações filipinas, que tinham sido colocadas em vigor lá no início do século XVII, 1603. Quando o Brasil se tornou independente, ainda as ordenações filipinas continuaram em vigor. Ficaram, portanto, em torno de 7 anos, quase 8 anos em vigor. Mas em dezembro de 1830, finalmente então nós tivemos a nossa primeira legislação penal, Código Criminal do Império. Essa legislação teve características que precisam ser registradas e que são uma positiva e outras, no meu entender, negativas. Primeiro, o código ele teve uma pequena inclinação para as teorias iluministas que estavam em vigor em outras nações. O código, por exemplo, recepciona o princípio da legalidade, né? Aquele princípio de que não há crime sem lei que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Nullum crime, nulla pena sine lege. Nesse sentido, portanto, é algo bem melhor, bem mais humanístico do que o livro V das Ordenações Filipinas. Só que alguns problemas existiam em relação à codificação e principalmente em relação à ordem jurídica da qual o código fazia parte. Quando houve a independência, a nobreza brasileira, né, que surgiu, que se desvinculou então da corte portuguesa e se constituiu na primeira elite nacional, a nobreza brasileira pretendia fazer uma constituição que instaurasse aqui no Brasil aquilo que se chama de uma monarquia constitucionalista, a semelhança da coroa inglesa, a semelhança do sistema existente na Inglaterra. Então foi instalada uma Assembleia Nacional Constituinte, em 1823, e ela estava em andamento quando Dom Pedro I, verificando que ele iria perder parte dos poderes que ele desejava, ele dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte e outorgou à nação, em 1824, uma Constituição que dava a configuração ao país de uma monarquia absolutista. Instaurou-se no Brasil com a Constituição de 1824 um modelo de governo com 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e acima desses 3 poderes tradicionais dos estados modernos, o poder moderador do imperador. Então, em última instância, o imperador avocou para si a prerrogativa de interferir nos 3 outros poderes. Em última instância, era ele que dava a última decisão em termos administrativos, era ele que eventualmente podia alterar uma decisão judicial da Corte Suprema, era ele que em última instância podia legislar acima do parlamento que foi criado, né, que tinha então poderes limitados. Então, a legislação que foi aprovada à época de caráter infraconstitucional padeciam desse problema, não podiam contrariar a vontade do rei, porque o rei podia modificar o teor daquilo que tinha sido aprovado pelo parlamento. Segundo, a proclamação da independência, né, a transformação do país num país independente, não acabou com o regime de escravidão. O modelo produtivo nacional, né, o modo de produção do Brasil, recém-criado, continuou sendo baseado na mão de obra escrava. Mão de obra escrava esta de africanos que haviam sido
trazidos à força, raptados e transportados da África para o nosso território. Esta marca desagradável que tivemos no passado, lamentavelmente foi reforçada plenamente pela nova ordem jurídica instituída no nosso país. Enquanto os nossos vizinhos, ao proclamarem a independência, instituíam repúblicas baseados no trabalho livre, aqui o Império copiou o modelo português. Tanto é verdade que Dom Pedro I ficou um pouco aqui, depois voltou a Portugal, inclusive assumindo o trono de Portugal. Não é? Ele renunciou ao trono brasileiro, ele foi embora, deixou seu filho, porque ele tinha interesse em assumir o trono lá em Portugal. Lutou para assumir o trono em Portugal, inclusive houve guerra, enfrentamento com um irmão seu, e acabou por se transformar em imperador de Portugal. Morreu cedo, teve uma doença naquela época, né? As doenças abatiam mais rapidamente as pessoas, ele acabou morrendo de tuberculose. Mas, né, o modelo que ele implantou aqui era o mesmo modelo de Portugal, né, que vigia antes da independência. Portanto, a escravidão acompanhava essa situação já ruim do centralismo de poder na mão do imperador. Por isso mesmo, o Código Criminal do Império não recepcionou a ideia de nós termos, no que concerne à previsão e aplicação das penas, um caráter humanístico, uma ideia de que as penas não devem ser cruéis e infamantes. César Beccaria havia afirmado, isso se constituiu numa espécie de plataforma de todos os governos pós-iluminismo, das novas repúblicas que seguiam a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, dois grandes marcos, né, dessa alteração iluminista política que aconteceu no mundo. As repúblicas que tentavam, digamos assim, seguir este modelo, trabalhavam com a ideia de substituir a pena de morte pela pena privativa de liberdade. O nosso Código Criminal do Império não chegou a manter a pena de morte como a pena principal, o que acontecia nas ordenações filipinas, mas manteve a pena de morte, o que também é um marco negativo desta codificação. Nós tivemos o uso desta pena no primeiro período numa escala razoavelmente significativa, e aos poucos o próprio judiciário foi deixando paulatinamente de aplicar a pena capital em nosso território durante o Segundo Império, durante o reinado de Dom Pedro II. Na década de 60, 1865, se não me falha a memória, é que houve a última execução de um homem livre aqui no nosso território para que se cumprisse uma sentença penal condenatória à pena de morte. Aconteceram alguns erros judiciais que depois foram constatados, e isso fez com que definitivamente a pena de morte perdesse força. Mas lá no início não, no início havia a previsão e o uso da pena de morte para condenados livres e de uma forma muito significativa para escravos. Porque esse talvez seja o maior problema de todos os que nós estamos mencionando. O Estatuto da Escravidão, recepcionado pela ordem jurídica, torna a ordem jurídica toda infame, não é? Não há como você conseguir superar essa contradição existente numa ordem jurídica na qual alguns têm direitos e outros são tratados como se fossem coisas. O marco mais negativo do Código Criminal do Império e da toda a ordem jurídica instalada no país a partir da Constituição de 1824 é este modelo de produção baseado na mão de obra escrava. Mas o Código teve alguns aspectos em que recepcionou o iluminismo, como eu mencionei, nesse aspecto aí da ideia de que a lei tinha que fazer previsão, o juiz perdia, portanto, aquele poder que tinham os juízes antigos de julgar de acordo com a condição social do processado. O Código vigorou, sofreu alterações, foi sendo abrandado ainda mais, aos poucos esses ventos iluministas foram afetando a nossa legislação,
E quando houve a proclamação da República, a República foi proclamada, como sabemos, em 1889, 15 de novembro, quando já havia a ideia de que talvez pudéssemos ter uma nova legislação. Tanto que logo que a República foi proclamada, em 1890, já houve condições de se pôr em vigor o Código Penal da República, que nós vamos falar em outra oportunidade, e que daí sim definitivamente faz a passagem do sistema penal do Ancien Regime para o sistema penal da era moderna. Veja que o Código Republicano é editado antes da Constituição Republicana, porque já estava, de certa forma, em elaboração, né, essa codificação penal ao cabo, né, nos últimos anos de manutenção da monarquia. Dom Pedro II, diferentemente de Dom Pedro I, era um homem aberto ao debate de ideias. Era um homem culto, era um homem que procurava se instruir e que tinha sensibilidade, né? Embora, obviamente, fosse um rei, fosse uma monarquia, mas mesmo sendo, em teoria, uma monarquia absoluta, ele governou de uma forma muito distinta dos arroubos de Dom Pedro I. Dom Pedro I ficou pouco e governou de uma forma com concentração de poder. Dom Pedro II fez um longo reinado, ele assumiu, você se recorda, quando era uma criança ainda, ou quando era um adolescente, e depois governou até ficar, né, numa idade já bastante avançada. E durante todo este período ele foi matizando, né, a estrutura de organização do poder no Brasil, manteve a integridade territorial, uma das grandes conquistas do seu governo, né, conseguiu segurar o nosso território, não houve o fracionamento aqui no espaço português, diferentemente do que aconteceu ali onde havia a ocupação da Espanha, que os países foram criados fragmentando o antigo território colonial espanhol. Aqui houve essa conquista e muito decorre disso, da capacidade que tinha Dom Pedro II de diálogo. Isso também se refletiu de alguma forma na feitura de leis e na maneira de se aplicar as leis que, digamos assim, foi para e passo trazendo o país para uma concepção de direito penal que tenha algum tipo de vinculação com as ideias humanísticas, iluministas, democráticas que tinham sido forjadas no século anterior pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos. Numa outra ocasião nós vamos conversar então sobre este Código da República de 1890. Um grande abraço, bons estudos.